Ei, boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos, boa noite, companheiros de jornada. É bom demais a gente estar aqui estudando, né, gente? Mesmo no ambiente virtual, que também nós já estamos acostumados com alguns estudos assim, né? Mas é lógico que a gente, se fosse presencial, a gente podia enriquecer mais, trocar ideias, tirar dúvidas, cada um dar um palpite, trazer um conhecimento diferente, né, a respeito do remédio mesmo. Mas não é o que nós podemos fazer agora, nós estamos numa pandemia, né, gente? A pandemia é uma coisa séria. Aliás, se todo mundo tivesse levado a sério desde o início, nós não estaríamos hoje com 800 mortos por dia no Brasil, que é uma coisa desnecessária, é muita gente lutada, muita família enlutada, sabe? É um sofrimento desnecessário e da nossa responsabilidade. Porque eu acho que se todo mundo tivesse colaborado, realmente estaria assim. Agora, quando você olha na rua, o que você vê? Você vê gente andando naturalmente, sem máscara, olhando, conversando com o outro pertinho. Então, isso aí eu acho que não vai acabar tão cedo desse jeito, não vai mesmo, né? Se fosse uma quarentena, realmente tinha possibilidade, mas do jeito que está, acho muito difícil. E as pessoas parece que não têm consciência disso, né? Parece que, como não enxerga o vírus, como tudo, né? Às vezes as pessoas não conseguem enxergar uma coisa mesmo. Eu fico muito chateada com isso, porque realmente a gente mantém a quarentena não vai sair tão cedo disso, né? Enfim, mas também tem outro lado bom da quarentena também, da pandemia também, né? Que são os ensinamentos que ela nos trouxe, né, gente? Que se a gente pensar bem, eu pelo menos particularmente aprendi muita coisa com a pandemia, né? Muita coisa. Aprendi a valorizar muita coisa, até a minha liberdade de ir e vir. Né, esse ir e vir, que a gente sabe que tem liberdade, a gente nunca parou para pensar, poxa, é muito importante mesmo. Né? Hoje ela está limitada pela pandemia. Isso me ensinou muita coisa. E dá mais valor a tudo, aos parentes, aos amigos, aos encontros, tudo. É maravilhoso a gente entender também que foi uma forma de crescimento pessoal também, muito, sabe? E também agradecer, viu, gente? Aprender a agradecer, ser mais grato, não a isso tudo que eu falei, mas também aos cientistas, né, aos tecnólogos e tudo, que nos proporcionaram chegar hoje, onde nós estamos fazendo esse estudo aí pela web. Imagina, né? Isso é uma coisa maravilhosa que quem estava lá na época da gripe espanhola não teve essa oportunidade. Né? Então nós não podemos continuar nos reunindo, podemos continuar conversando, trocando ideias, né? Pelos comentários que sejam, fazendo uma live e tal, mas nós podemos e eles não podiam. Então nós temos que ser gratos a isso tudo também, né, gente? E não ficar aí só nessa lamúria também, não. Ai, não, chega de lamúria, né? Vamos bola para frente, vamos continuar aí, né? Então, vamos primeiro, gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo, todos mesmo. É maravilhoso a gente poder saber que tem tanta gente, eu tenho certeza, interessada no estudo e no remédio, principalmente, que é um espírito que maravilhoso, que nós devemos, assim, muitos agradecimentos, porque o programa Renascer, nós, para quem segue, sabe que o remédio é muito importante para ele, que ilustra muito vários dos nossos estudos, né? E enriquece demais os nossos estudos. E agradecer também à Fraternidade Espírita Caminhos da Luz pela oportunidade de trabalho, porque eu acho que quando a gente tem um trabalho na mão, a gente reflete mais, porque a nossa responsabilidade é maior. Então, quando eu estou estudando sobre remédio para mim mesmo, algumas coisas às vezes passam desapercebidas. Quando você vai falar para o outro, quando está falando principalmente, você fala, você acende um monte de luzinha, né? Um monte de insights assim. Então, o trabalho sempre é enriquecedor, sempre é. E então eu quero agradecer isso. Então, gente, vamos pedir aí ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, né? Os mentores da casa, Caminhos da Luz, os nossos mentores pessoais, ao remédio, ao próprio remédio, se puder nos assistir, né? Para que nós possamos tanto falar quanto ouvir aquilo que é necessário para a nossa caminhada evolutiva, né? Então, gente, Hamed, ele é como eu acabei de dizer, é um espírito muito importante para nós, muito querido por nós do programa Renascer.
Nós temos imenso carinho por ele, por tudo que ele nos trouxe, e sei que ele tem por nós também, porque sempre está intuindo aí as pessoas que trabalham, né, com o programa, né? Então nós queremos agradecer a ele também. Mas o Hamed, eu vou falar um pouquinho sobre o médium. A maioria das obras psicografadas pelo médium Espírito Francisco do Espírito Santo Neto, é um nome grande, né? Francisco do Espírito Santo Neto, muito conhecido como Kiko também. A maioria das obras deles realmente ele atribui a Hamed, né? E o Hamed ele trabalha desde 1974, 75, ele trabalha com o Francisco. Porém, ele nunca tinha se identificado para ele, sabe? Para o Francisco, ele nunca tinha falado quem ele era. E foram vários textos psicografados, principalmente segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, vários textos, mas Hamed nunca se falado para ele quem era ele. Só veio fazer isso em 1997. Quando o Hamed fez isso, o Hamed falou para ele, olha, eu me identifico para você como Hamed, mas não é o meu nome, é o meu pseudônimo. Ele deixou bem claro que ele não era o nome dele, é um pseudônimo, que ele disse se sentir mais à vontade de fazer esses trabalhos sob esse pseudônimo. Eu acredito, como nós vamos estudar daqui a pouco, que tem a ver com as atividades dele anteriores, né? Então, ele preferiu não se identificar, né? Porque realmente muitas pessoas, quando conhecem, às vezes talvez ele tenha sido uma pessoa muito importante em algum movimento, né? E muitas pessoas, quando tem uma linha de raciocínio, não concordam com quem tem outra linha de raciocínio. Aí tudo que vem dele você ignora. Infelizmente nós temos isso. A pessoa é capitalista, a pessoa é comunista, a pessoa aquele determinado escritor é comunista, ou é capitalista, ou é protestante, ou é católico, ou é atleticano, ou é cruzeirense. Você começa a criar um radicalismo da coisa que a pessoa fala. Você não quer mais, tudo que ela fala para você, você ignora. E isso é uma coisa muito séria que nós temos, infelizmente, pré-julgar. Então, Hamed, talvez por causa disso, não tenha dado o nome verdadeiro dele. Talvez ele tenha, né, porque o Hamed, ele participou de movimentos muito importantes, né? Um deles eu vou falar agora para vocês, mas vou só fazer essa introdução do que ele falou para o Francisco. Ele diz, primeiro, né? Então ele falou para o Francisco isso, olha, nós nascemos a primeira vez juntos, assim, nós reencarnamos na mesma época, no ano 1000, em Calcutá, na Índia. Antes disso, Hamed não informou nada sobre a vida dele, ele começou a contar para o Francisco a partir daí, do ano 1000. Então eles tiveram muitas encarnações juntas e eles aprontaram muito. Então, por isso que ele propôs escrever junto com o Francisco esses temas aí para levar a ajuda. Ele falou, olha, nós fizemos muita coisa ruim, nós aprontamos demais, nós praticamos péssimas ações juntos, né, prejudicamos muitas pessoas. Então, eu escolhi essa forma também de minorar essa situação, de levar para as pessoas nosso conhecimento milenar aí, que o Hamed é uma sumidade em conhecimento, né? Ele tem um profundo conhecimento da filosofia oriental, da psicologia, e ele falou, quero levar esse conhecimento. E você aceitaria, você acha que você toparia fazer esse trabalho comigo? E o Francisco, sabendo de tudo que eles fizeram juntos, é óbvio que ele falou, não, eu quero sim, acho ótimo. E eles começaram a trabalhar. Eu volto nesse assunto. Vamos falar mais de Hamed, então, da encarnação. Então, Hamed e o Francisco reencarnaram várias vezes no Oriente, principalmente na Índia. E no século XVII, ele reencarnou na França e lá ele participou de alguns movimentos no século XVII. Um deles, nascido no seio da Igreja Católica, que foi o jansenismo. Eu não vou me aprofundar, sabe, gente, sobre o que é o jansenismo, né? Até hoje tem muita discussão sobre isso. Mas eu vou resumir o que seja, porque também para nós entendermos um pouco mais sobre Hamed, quem Hamed, os pensamentos de Hamed, eu acho que é muito importante a gente entender esse movimento um pouquinho, ter uma noção do que ele é, para a gente ver
como é que é Ramé, qual é o pensamento de Ramé, né? E a transformação dele, que daqui a pouco a gente comenta. Então, enfim, o Hamed, esse movimento jansenismo, ele nasceu no seio da Igreja Católica, como eu disse, no século XVII. E ele era baseado nos ensinamentos do bispo de Ypres, chamado Cornélius Otto Jansenius, por isso que vem esse nome jansenismo. Esse bispo, ele inclusive foi considerado herege pela Igreja Católica e tudo, mas prevaleceram muito essas interpretações que ele fez do Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é o nosso Santo Agostinho, né? É o que nós conhecemos como Santo Agostinho. E ele interpretou Santo Agostinho de uma forma assim, muito baseada no calvinismo, que é lá a base da reforma protestante, né? Do João Calvino, que também não vamos chegar lá, né? Mas só para quem quiser pesquisar, ter essa linha de raciocínio. E o João, esse bispo, ele fez essa interpretação e criou esse jansenismo, né? Veio esse nome daí. E ele, que consistia isso? Então, ela era uma doutrina religiosa, lógico, né? Religiosa, nasceu ali na Igreja Católica. Mas eles pensavam o seguinte, imagina, que quando a gente já nasce predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Você é ou não escolhido por Deus quando você nasce. Você já nasce escolhido ou não por Deus. E como é que acontece? Aí as pessoas perguntavam, mas aí, e daí? Eu nasço e como é que eu começo a fazer as coisas na vida? Como é que fica isso? Não, Deus mandou. O que eles falavam? Que aí Deus fazia uma manobrazinha para levar os escolhidos dele para o lugar certo. Por isso que os protestantes acreditavam que eles eram os escolhidos, porque quando eles chegavam naquela igreja, como era a base também da interpretação, né, do jansenismo e o calvinismo, como eu falei. Então, quando eles chegavam ali, eles achavam que tinha sido escolhido, entendeu? Então, assim, a manobra que Deus fez foi levar eles para a igreja. Então, eles acreditavam. Por isso que muita gente hoje acredita que é o escolhido, mas não sabe por que ele é escolhido. Mas é dessa forma que eles falam. Bom, então esse bispo foi considerado herege e tal, e a Igreja Católica aí teve muito conflito ali dentro, mas em 1656 a Igreja realmente assim condenou mesmo e considerou controversa demais o jansenismo e o Papa Alexandre VII falou, não, quem fizer isso, quem ficar defendendo isso vai ser condenado mesmo, e não tem essa, não queremos mais. E foi aquele movimento, e rompeu mesmo com esse jansenismo, assim. E isso, aí o que aconteceu? Muita gente foi continuou defendendo, lógico, apesar de ter condenado, apesar disso tudo, continuaram defendendo. E teve um lugar na França que era um mosteiro feminino chamado Porte Royal de Champs, lá ficava em Deschamps, que fica perto de uma cidadezinha perto de Paris, ali no sudoeste de Paris. Então esse Porte Royal de Champs, conhecido assim, muita gente ia para lá e tinha várias congregações que defendiam, algumas congregações carmelitas, dominicanas, defendiam isso e foram para esse forte. Então esse mosteiro que ficou como se fosse um forte mesmo, porque ficou muita gente que defende o jansenismo ali. E vários cientistas, várias pessoas foram para lá. Então, foram vários, sabe? Que Saint-Cyran, vários, e Blaise Pascal, vários cientistas, várias pessoas bem conhecidas na época, os doutores Sorbonne, todo mundo defendendo esse jansenismo mesmo, muita gente defendendo ali. E esse mosteiro foi o que marcou isso muito. E o Hamed foi para lá. E o Blaise Pascal, Blaise Pascal, também foi para lá. Ele largou tudo, imagina. Gente, Blaise Pascal era um matemático, filósofo, teólogo, escritor, um cara assim, excepcional para a época, super conhecido. Ele, para quem é da área, sabe que a parte da matemática chamada geometria projetiva foi ele que criou esse ramo. A teoria das probabilidades é dele, que todo mundo fala, os cientistas falam antes da teoria das probabilidades e depois, porque ela proporcionou, ela possibilitou, ampliou o campo das pesquisas e tudo, né?
dos estudos, dos projetos e tudo mais. Então, assim, é muito respeitada o Blaise de Pascal. E Blaise de Pascal foi para esse mosteiro, largou tudo em 1656, quando houve essa excomungação. Ele foi para lá, para esse mosteiro, e para esse mosteiro de Port Royal, e lá ele conheceu o Hamed. Agora, por que eu estou falando de Blaise de Pascal? Porque essa falange do bem, a qual pertence o Hamed, que desenvolve esses trabalhos de psicografia e trabalha com os médios terrenos, esse trabalho, essa falange do bem, ela é coordenada pelo Blaise de Pascal. Ele que coordena, sabe, essa falange do Hamed. Ele que é o chefe, o diretor dessa falange. Então, assim, por isso que eu falei dele. Só para quem não é da área também, eu também não sou, né? Não sou da área, mas tem um ditado do Blaise Pascal que é muito conhecido por todos nós, que é: o coração tem razão, tem razões que a própria razão desconhece. Lembra disso? Então, essa frase é do Blaise Pascal. Então, assim, ele também é muito importante para nós, porque ele coordena isso, né? Apesar dele não estar diretamente ligado ao trabalho, mas ele orienta e tudo mais. Por isso que eu falei dele. Mas então o Francisco, aliás, esse movimento, então, foi um movimento importante que enriqueceu muito o Hamed nesse sentido. Embora depois ele ficou nesse radicalismo, essa ideia, esse dogmatismo todo, que lá no mosteiro ele trabalhou como religioso, mas como médico também, tudo. E ele aprendeu muita coisa, viu muita coisa e aprendeu muito. E o fato dele ter nascido também na Índia várias e várias vezes, ele ficou muito enriquecido também com a filosofia oriental. Então, quando ele chegou até o Francisco, assim, se identificou para o Francisco, que ele contou essas coisas para o Francisco, a intenção era exatamente essa, de passar todos esses ensinamentos, como eu disse, e não apenas da filosofia oriental, psicologia, nem nada, mas também da física, da química, da biologia. Por quê? O Hamed tinha tem, né, a ideia do seguinte, que é importante trabalhar a gente na questão de aprofundarmos nos estudos, porque nós ficamos muito na superfície, como ele fala, a gente não presta muita atenção no que a gente estuda, ou a gente não é prestar bem atenção só, é porque a gente fica tão na superfície que a gente não assimila as coisas. E é verdade, quantas vezes você está lendo um livro, um exemplo bobo, mas que é real, você está lendo um livro, você lê 3, 4 páginas, depois você não sabe o que você leu, de tanto que você fica na mesmice ali, na leitura por ler, né? Então ele fala que isso é ruim, porque não traz o conhecimento que você precisa. Traz uma leitura, mas não traz o conhecimento, né? Então é preciso que você desenvolva isso. Então por isso que ele usa às vezes alguns ensinamentos mais profundos, porque te obriga também a refletir mais, para entender. Então tem hora que ele meio que complica para descomplicar para nós aí, sabe? Esse conhecimento aí. Então ele tem essa ideia, e eu concordo com ele, nós somos muito superficiais mesmo na leitura, né, gente? A gente às vezes lê, mas não assimila nada exatamente porque a gente não reflete, não aprofunda naquele estudo para entender. A gente tem muito hábito de querer que tudo vem pronto para nós. A gente gosta de receber as coisas prontas, né? Então, você vai lendo como se aquilo tudo que estivesse falando era pura verdade, você não pesquisa, você não se interessa por nada. Por isso que às vezes a gente também tem outras situações na vida por causa disso. As pessoas recebem prontas coisas, notícias de televisão, tudo, quer receber tudo pronto. E não tem trabalho de pesquisar se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo faz parte da sua vida. Então, é importante você aprender a aprofundar nos assuntos e pesquisar mais. E o Hamed força isso. O Hamed obriga um pouco a gente, em alguns textos dele, alguns livros dele, te obriga a ir mais a fundo e olhar outras coisas, não ficar só naquilo que ele está falando. E é isso que foi a intenção do Hamed em tudo, né? Então o Hamed fala pro Francisco isso, vamos trabalhar nesse sentido. Quando o Hamed aceitou, o Francisco aceitou trabalhar, ele então disse pro Francisco, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar então, tudo isso que a gente trabalhou junto, todos esses textos segundo o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar esses textos que a gente já fez esses anos todos, que ele não tinha se identificado, mas eram deles os textos.
falou, vamos pegar esses textos, vamos compilar e vamos fazer outros e vamos fazer um livro. E assim eles fizeram. Então eles começaram com esse livro, Renovando Atitudes, que foi o primeiro livro que eles fizeram juntos, escreveram juntos, e foi publicado em 1998, que foi publicado Renovando Atitudes, que foi o primeiro livro deles. E o Renovando Atitudes, eu vou fazer o seguinte, vou falar sobre alguns livros deles, porque quem quiser se aprofundar, como tudo tem a ver com o nosso programa, tudo tem a ver com o autoconhecimento, eu vou falar um pouco de cada um dos livros, dos principais, para que quem se interessar tenha, esse assunto eu gostei, eu quero me aprofundar e saber que livro escolher, caso ele queira conhecer melhor os ensinamentos aí do Hamed, tá? Então eu vou falar um pouquinho de cada livro, para dar uma ideia do que é. Eu vou falar da ideia do livro, não sobre os temas do livro, vou falar sobre alguns sobre o tema principal. Então, Renovando Atitudes, ele trabalha com a transformação. Então, assim, é importante que você aprenda a se transformar, que renovar é transformar, através da mudança dos seus valores, do conhecimento de si mesmo e de você verificar aquilo que é importante ou não para você em determinados assuntos. Você realmente se ver os seus valores, ver como o que realmente você é importante ou não, né? Você, enfim, aprender a se conhecer, a se identificar, a largar as amarras do passado através do autoconhecimento, sabe, gente? Tipo assim, por exemplo, ele trabalha o perdão e o auto-perdão. Então ele fala, por exemplo, né, da importância de você se perdoar. Nós trabalhamos muito isso no programa Renascer, não é isso? Aprender a se perdoar. Por quê, gente? Porque o que acontece? Quando você não perdoa alguém ou não se perdoa, você fica preso ali no passado. A nossa vida, ela muda a cada segundo. O que passou, passou. Há um minuto atrás já não existe mais. Então é como Chico Xavier falava, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente vai começar agora e fazer um novo fim. Então é isso que é uma proposta também do Hamed, de mostrar isso para nós, né, da importância. Então quando você, por exemplo, não perdoa, é como se você amarrasse uma corrente no seu pé e ficasse ali naquele acontecimento, ele me traumatizou, eu agora não consigo fazer mais nada, eu bebo por causa disso, eu faço isso por causa daquilo, é trauma, minha mãe foi assim, meu pai foi assim. E você não perdoa e nem se perdoa também. Eu fiz isso com fulano, como que eu pude fazer aquilo? Isso passou. Você hoje não faria de novo, com certeza, com os valores que você tem, você não faria aquilo de novo. Então você tem que aprender a ser caridoso com você e te perdoar, entendeu? E te dar a oportunidade de sair daquilo. É igual o Hamed fez coisas horríveis, ele não falou que fez, ele e o Francisco. No entanto, eles não estão aí escrevendo livros para nos ajudar a nos modificarmos. Então, gente, é a mesma coisa, sabe? Nós também temos que nos libertar daquilo para a gente poder tanto ajudar as outras pessoas como a gente mesmo a evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para ficar marcando passo e recordando coisas do passado e chorando as mágoas do passado. De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Muitas pessoas também usam isso para justificar seus vícios, justificar seus erros. Eu faço isso porque eu fui traumatizada, eu só sei ser assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso não existe. Todos nós temos que nos transformar, podemos nos transformar, e nosso objetivo aqui é isso. Nós estamos encarnados para nos autotransformarmos mesmo, entendeu? Então nós temos que trabalhar isso. E esse livro, Renovando a Atitude, ele te ajuda muito nesse sentido, porque ele mostra isso tudo. Inclusive o perdão do próximo que eu estava falando, que eu falei do auto-perdão, mas o perdão do próximo também. Quando você tem raiva de uma pessoa, você fica ali naquele acontecimento, gente. É uma verdadeira corrente. Você fica ali, levando a sua vida pautada naquilo. Isso é terrível, porque é terrível por todos os sentidos. Então nem que seja por amor próprio mesmo, eu não vou ficar nisso. E entender aquela situação, que aí vem de outros livros dele que ele ensina também, você ver a situação, analisar a sua situação, o seu sentimento naquele momento. Olha, é muito bacana você começar a ver dessa forma, porque você começa a sentir se libertar, sabe, gente? A liberdade,
é a maior riqueza que a gente tem na vida, essa liberdade de, sabe, pessoal, assim, você ser uma pessoa não amarrada a nada, nada, desapegada, é uma coisa muito importante. Você amar, mas não ser apegada, é muito diferente. Não vamos estender esse estudo porque não faz parte, mas é muito rico isso, é maravilhoso. O outro livro do Hamed foi As Dores da Alma. As Dores da Alma, ele fala sobre as ilusões, assim, tanto que as ilusões nos causam mal, que é o problema nosso todo, as nossas frustrações, nossos sentimentos negativos, aquilo que desperta as nossas deficiências, são as nossas ilusões. Nós criamos fantasias que não satisfeitas, nos criam esses sentimentos negativos. Tipo assim, né? Suponhamos, você vê uma pessoa da sua família, ou um amigo, ou um vizinho, sei lá quem, né, muito bem sucedido. Você se sente diminuído perante essa pessoa por não ter as mesmas coisas que ele tem. Aí você começa a almejar ter aquelas coisas. Então, ele tem uma BMW, eu preciso ter. Só que a pessoa é um juiz aí, ganha 300 mil reais por mês no final das contas. Você é um assalariado, ganha R$ 1.000 por mês. Então, como é que você vai ter uma BMW, né? Um exemplo bem radical para você ter uma ideia. Então, o que acontece? Você fica frustrado, se sente diminuído, você sente raiva do outro que tem, você sente inveja, você acha que é impotente, que você é incapaz de conseguir as coisas que você quer. Então, você fica com baixíssima autoestima. E aí, por aí afora. Então, essas amarras, essas fantasias que você cria, que a gente cria, que nos traz esses sentimentos negativos, que despertam de uma maneira forte a nossa deficiência. Então, Hamed trabalha muito isso, mostrando isso em Dores da Alma, várias situações dessas, né? Ele vai examinando, vai trabalhando esses sentimentos, né? Essas fantasias, essas ilusões, né? E porque... mas de uma forma que te aprofunda, sabe? É uma forma que, se você parar em cada texto e tentar realmente ver a dimensão do que ele está falando e analisar e refletir, é muito rico. O problema é que às vezes nós lemos artificialmente, não entendemos, fica por isso mesmo. Vai lá, pesquisa, se ele usar algum termo que você não conhece, vai lá, pesquisa, porque ele é muito enriquecedor, esses textos dos livros em geral, do Hamed, mas Dores da Alma é muito importante também, né? O outro livro dele é Os Prazeres da Alma. Os Prazeres da Alma, ele ouvindo aquilo, lendo aquela parte da Bíblia, do Evangelho que fala assim, quando Jesus estava falando à multidão, que eles falam assim, e a multidão o ouvia com prazer, né? E nesse daí eles começaram a pensar esse prazer, essa alegria de conhecer, essa alegria de estar na presença de Jesus. Então eles chegaram então eles fazem essa análise, o Hamed faz essa análise sobre os potenciais, assim, sobre os prazeres, a sabedoria, a alegria, os prazeres da alma. Os prazeres da alma é isso, é alegria, é desapego, sabe, é amor, essas coisas que realmente nos dão prazer, a compaixão, sabe, aquela coisa que você chega, a solidariedade, que você consegue sentir uma ternura por alguém, que você vê, né, sabe, quando a gente vai saindo assim, num trabalho de auxílio ao próximo, físico, né? Aquele material que você chega lá levando alimentos para aquela pessoa, você sente muito prazer, você sente uma empatia com determinadas pessoas, ou sente aquela ternura, sente aquela vontade de abraçar aquela pessoa, de dar um carinho, de dar um apoio. Isso são os prazeres da alma, né? Também quando você adquire um conhecimento que você fala, poxa, pode ser que for, vamos supor que você, quer ver um exemplo bem tolo, você vai fazer uma pessoa vai fazer um trabalho, por exemplo, vai fazer um exercício de matemática, vou falar isso. Ele resolve, ele sente prazer. Então esse é o prazer da alma, o prazer da realização. Quando você tem um projeto que você leva à frente, você consegue. Quando você tem um trabalho para fazer, mesmo que seja um trabalho caseiro, mas você realiza aquele trabalho, você sente prazer. Então esses são os verdadeiros prazeres, aquele que vem de dentro de você, aquele que te realiza como pessoa,
sabe? Então, esses que são os prazeres da alma. E ele trabalha muito isso nesse livro, né? Outra coisa que ele fala nesse livro, que é muito importante, que eu lembro de chamar a atenção, que é sobre aqui que a gente estuda muito no programa Renascer, que é essa questão de você analisar no momento o seu sentimento, analisar o fato no momento que ele acontece. Para que você, é uma hora que você tem, é o maior momento, a maior oportunidade que você tem de reconhecer os seus valores ali, de reconhecer o que você tem, em que você está vibrando, em que sintonia você está, em que tipo de pensamento você tem, quais são os seus valores. Então, se você é ofendido, por exemplo, você ter condições de entender por que você ficou ofendido. Qual foi a questão que te levou àquilo? Por que eu fiquei ofendido? O que fulano disse que me irritou tanto? Então, quando você para e fala, ele falou isso, ele falou que eu sou feio, mas por que isso me ofendeu? O que eu penso de mim mesma? Entendeu? E por aí vai. Por que eu me irritei com fulano e tudo mais. Então, esse livro, Os Prazeres da Alma, também trabalha muito isso, né? Tá? Então, é um livro muito bom. Esses livros todos são livros de cabeceira, né, gente? Tem A Imensidão dos Sentidos. A Imensidão dos Sentidos, esse outro livro, ele analisa o livro dos médiuns, na verdade. Então, ele começa a trabalhar a importância também do médium se autoconhecer. Porque isso é muito importante para o médium saber, inclusive, para se identificar também durante, por exemplo, seja a psicofonia, da psicografia, que não interessa a mediunidade. Interessa exatamente a sintonia que você vai estabelecer com esse espírito. Você tem uma sintonia elevada, não quer dizer que você vai só sintonizar com espíritos elevados, mas você vai ser capaz de entender os espíritos, tanto elevados quanto não. Enfim, quanto mais você se autoconhece, mais você tem capacidade também de ter até mesmo uma compreensão maior por aquilo que o espírito estiver passando, precisar de você ou que ele quer transmitir. Então é muito importante o autoconhecimento. Trabalha muito também a questão da sensibilidade humana, né? Se despertar essa sensibilidade, porque realmente a mediunidade desperta muita sensibilidade. Porque você vê espíritos em sofrimento, você lida com esses espíritos, tanto os espíritos elevados quanto os espíritos sofredores, você tem em contato com eles, você desperta muita sensibilidade. Então é importante. Isso tudo ele mostra nesse livro como é importante esse autoconhecimento, você saber lidar e interpretar essas coisas todas. É um livro para os médiuns, principalmente, muito importante, muito importante. O outro livro é Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver. Eu anotei os principais que eu vou falar aqui. Então, é Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver. Esse livro, ele faz uma interpretação, né, dos ensinamentos de Jesus. Quer dizer, uma pessoa interpretando isso tudo, trazendo uma linguagem melhor e com essa riqueza toda desse conhecimento milenar. Porque, como eu disse, o remédio é um exemplo para nós, como eu disse lá no início, é um exemplo para nós de transformação, inclusive. Porque é uma pessoa que veio do jansenismo, foi para o espiritismo, participou da questão do espiritismo, condenava o livre-arbítrio, hoje nos ensina a trabalhar a importância do livre-arbítrio. Então mostra para nós assim, a riqueza, como é importante essa transformação. Né? É uma coisa muito rica. Então, quando ele interpreta os ensinamentos de Jesus com todo esse conhecimento e entende melhor o que Jesus quis dizer com essa necessidade do autoconhecimento, da transformação, essa riqueza dos ensinamentos. Então, é muito rico, né? Muito rico esse livro. O outro livro é Lucidez, a luz que acende na alma. Esse livro ele fala mais das batalhas íntimas, das batalhas que nós travamos conosco, né? Então, essa importância de a gente saber trabalhar e como lidar com esses conflitos internos que nós passamos a toda hora, né? E isso é muito importante para a gente, é muito importante que a gente consiga, trabalhar essas batalhas. Esse livro nos auxilia muito nisso. O outro livro é Estamos Prontos, Raízes da Conduta Humana. Então ele fala que nossas virtudes são natas, nós já nascemos com essa virtude, claro, né, gente? Nós somos centelha divina, nós somos criaturas de Deus, então é óbvio, nós temos dentro de nós
gravado em nós as leis divinas. Então, assim, o conhecimento que nós temos aqui é muito grande, só que ele fica ali morto, né? A gente deixa eles ou adormecidos, no mínimo adormecidos, né? As belas adormecidas ali, fica ali, esperando um príncipe chegar para despertar. Esse príncipe é o conhecimento, né? Nós temos que realmente trazer esse conhecimento para despertar isso tudo que está dentro de nós, tirar todo esse conhecimento, despertar as nossas virtudes. Isso é muito importante. É muito importante, é fundamental. Nós estamos aqui para isso, né, gente? Nós estamos aqui para isso, para aprender a despertar essas virtudes. Né? Vamos deixando a nossa vida passar aí e deixando adormecido a vida inteira. Isso aí não dá, né? Então esse livro nos ajuda muito. Chama Estamos Prontos. É um livro, quer dizer, estamos prontos para ir, né? Então é um livro assim muito... Eu não estou ainda não, tá? Mas então assim, a gente tem que aprender muito ainda. Eu quero chegar lá melhorzinha do que eu estava antes, para não ter que enfrentar tudo de novo, né, gente? Essa batalha toda aí. Então vamos caminhar de verdade, né? O outro livro, que é o último que eu vou comentar aqui, é o La Fontaine. La Fontaine, esse livro chama La Fontaine e o Comportamento Humano. La Fontaine, desculpa, gente. La Fontaine, ele era um fabulista, né? E ele usava muitas, também baseado nas fábulas de Esopo também. E é maravilhoso, né, gente? Eu sou fã, eu desde pequena eu sempre li essas fábulas, eu acho que eu conheço todas, né? São 200 e pouco, não sei. Eu conheço todas as fábulas dele, eu conheço muitas fábulas acho que eu conheço todas, de tanto que eu lia mesmo os livros dele. Então, o que o Hamed faz? O Hamed, ele pega essas fábulas do La Fontaine e ele coloca sob o olhar da doutrina espírita. Então é fantástico, porque todo mundo sabe, né, que essas fábulas do La Fontaine são animais, ele conta, eles são sendo retratados por animais com comportamentos humanos. Então, o Hamed, imagina a riqueza, o Hamed pega isso tudo e coloca sob o olhar da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Então, enriquece muito mais, ainda com conhecimento da filosofia oriental, da psicologia. Então, assim, nossa, é muito, muito legal. Ele conta, dá um exemplo só, assim, por exemplo, que até uma história, uma fábula que eu noto que o Francisco gosta muito, que é do cachorro com a carne, né? O cachorro vem com aquele pedação de carne lá, essa é uma fábula de Fontaine. Vem com esse pedaço de carne, todo feliz, tá lá, vai para ir lá para a casinha dele comer essa carne sossegada. Mas ele passa do lado do rio e ele se vê lá no rio, a imagem dele no rio, ele acha que é outro cachorro. Então o que ele faz? Ele começa a latir para esse cachorro para defender o pedaço de carne dele. Ele late, briga horrores com esse cachorro. Conclusão, a carne dele cai dentro do rio e vai embora. Então, estou resumindo, né, gente? Estou contando um pedacinho. Mas o que isso significa e como o Hamed vai interpretar isso? Levando sobre o foco da doutrina espírita é essa questão de nós sermos nossos piores inimigos, somos nós mesmos. Os piores inimigos nossos somos nós mesmos. Que a gente briga com a gente o tempo todo, a gente, ao invés de olhar ali, ó, que é isso aqui? Deixa eu ver, que é isso? Né? Não, a gente já começa a brigar, a gente já começa a criar os conflitos, a trazer confusão, né, gente? Como diz o outro, caçar sarna, né, para coçar. Então, assim, é isso que a gente faz. A gente começa a arrumar picuinha com todo mundo, sabe? Ao invés de analisar. E essas fábulas mostram muito isso. É muito legal, assim. Porque você se identifica. Inclusive, La Fontaine falava uma coisa seguinte, que a fábula é como uma pintura, em que todos nós podemos ver o nosso retrato nela, podemos nos ver nessa pintura, né? Então, realmente, assim, é impressionante. Você vai ler de uma forma ou de outra, uma ou outra, você se identifica com ela, sabe? Quer dizer, eu não, vocês, que eu agora já virei santa. Não, brincadeira, né, gente? Realmente, a gente se identifica com essas fábulas. É impressionante. Sempre tem uma que fala, ai, caramba, é assim que eu faço. Então, ele mostrando isso nos desperta também, né, gente? Fala, poxa, eu quero mudar isso, eu não quero ser assim. Então, é riquíssimo, eu gosto demais desse livro, eu acho muito legalzinho. Então, gente, na verdade, é igual nós estamos falando, nós não sabemos muita coisa sobre o Hamed, eu não sei o que ele contou. O que ele contou foi isso. Eu acho, particularmente, que ele não deu o nome, ele não falou o nome dele para
para o Francisco, eu acho que é exatamente por aquelas questões políticas, porque esse movimento jansenista virou um movimento político, gente, ferrenho. Mais tarde, inclusive, teve a questão né, sérios envolvidos com absolutismo, contrários a ele e tal, então foi uma guerra feia. Então nós temos que entender que algum motivo teve, mas o que vale para nós é o que ele traz para nós, é o que ele traz para nós de ensinamento, né? É igual pessoas que ficam perdidas aí, Jesus foi ou não foi isso, casou, não casou, teve... Então, umas bobagens que a gente fica preocupada com a vida alheia, sem esquecendo o que é o principal na nossa vida. É assim, a gente preocupa demais com a vida do outro, mas não preocupa com o que ele tem, os exemplos que às vezes a pessoa passa para nós, né? Então é isso que nós vamos trabalhar, tá, gente? É isso que o Hamed vai trabalhar e é isso que a gente queria trabalhar também, esse despertamento aí, para a gente seguir aí essa visão que o Hamed tem da necessidade da autotransformação, e esses livros nos ajudam demais. Então, é o que a gente tinha para trazer, né? Lógico que nós tínhamos muito mais para falar, mas nós temos um tempo, e também eu não quero que daqui a pouco todo mundo vai levantando, vai saindo, vai tomar seu cafezinho, vai tomar seu banho e me deixa aqui falando sozinho na sala de vocês aí, ou no computador aí, eu não quero. Então vamos encerrar. Eu quero agradecer demais, demais a todo mundo que teve a paciência de ficar até agora escutando. Muitas bênçãos a todos nós. Novamente, muito obrigado, gratidão, gratidão a Casa Caminhos da Luz, a todos esses irmãos lindos, maravilhosos da casa, que eu amo demais. Nossa, eu tive tanta felicidade de conhecer essas pessoas e admiro o trabalho. Um beijo grande no coração de todos vocês e muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. Que a paz do Senhor esteja conosco, nos acompanhe durante toda a semana, nos fazendo cada vez mais vitoriosos, vencendo a nós mesmos, as nossas dificuldades, né, gente? Beijo grande.